corredores! Está começando para você que assiste pela web, exclusivamente pela web, mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais um calçado que a gente vai jogar na tua cara, te mostrar detalhes para que você conheça mais uma opção que o mercado brasileiro oferece para você na hora que você está a fim de trocar seu tênis, mudar a abordagem dos teus pés com o solo na hora do seu treino. Poético agora. Muito bem, minha gente, o calçado de hoje é um calçado da New Balance. Eu só gravei até hoje um review da New Balance. Gostaria muito de ter feito mais calçados da New Balance, que é uma das marcas mais tradicionais do mercado de running no mundo. É uma marca que é mais que centenária. E ela é de Boston, que também é a capital da corrida no planeta. Então, a gente está começando aqui hoje uma nova fase. Eu vou apresentar um calçado da New Balance hoje e espero poder fazer mais reviews de calçados da New Balance para vocês que me perguntam e pedem assim, bicho, como me pedem calçado da New Balance, impressionante. Bom, vamos lá. O calçado de hoje é esse daqui, é o Vazzy Pace. É um lançamento que a New Balance coloca no mercado, uma linha que vem substituir a linha do 890. Você lembra do 890? Pois é, essa linha Vazzy Pace veio substituir a 890, que era uma das linhas mais populares da New Balance. Então, se você está a fim de saber o que esse calçado tem para te oferecer, não saia daí que está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Vazzy Pace da New Balance. Muito bem, antes de mais nada, eu quero dizer que esse calçado é um calçado intermediário. O que isso quer dizer? Ele entra naquelas linhas de calçado que tem um drop um pouquinho mais reduzido, um peso um pouquinho mais reduzido, ele perde um pouco em sobreposições de tecido e tecnologias para te oferecer um calçado um pouquinho mais leve. É o dia do seu treino intervalado, o seu dia de competição. Esse calçado serve para esse dia. No masculino ele pesa 214 gramas e no feminino 181 gramas. É um tênis leve para o seu dia do intervalado. Ah, Gustavo, você faz pouco calçado para esse tipo de corredor, você fala pouco sobre esses calçados, porque são poucos que existem no mercado. Vamos abrir um parênteses só para falar sobre isso antes de eu apresentar o Vazzy Pace para vocês. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do Rodrigo Roenes, muito legal, inclusive, para o Eduardo Suzuki, no blog Tênis Certo. Eles estavam falando sobre isso. Devia ter mais tênis para corredores mais leves, tênis que é o tênis intermediário que a gente fala, que é o drop entre 4 e 7 até 8 milímetros, tênis até 250 gramas, para o cara que está buscando performance. Gente, esse corredor, ele é 2, 3% do universo de corredores que existem no Brasil. A cada 100 Nimbus, a ASICS vende um DS Racer. Essa equação é uma equação que não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Nos Estados Unidos é menos, mas aqui é mais ainda. Então tem muito mais gente começando no mundo da corrida, iniciando e buscando calçados com mais conforto, com mais amortecimento, que te dão mais proteção, do que gente usando calçados intermediários, como esse calçado que eu vou apresentar hoje. Então vai ser cada vez mais difícil, com o dólar alto, com as taxas que nós temos, vai ser cada vez mais difícil as operações das marcas trazerem esse tipo de calçado para o Brasil do que os calçados de amortecimento, de rodagem. Porque tem mais corredor que usa o calçado de amortecimento e rodagem do que corredor que usa isso. É só você pegar e fazer uma equação simples. Se você corre uma maratona para 3 horas e 30, 3 horas e 20, você está sempre entre os 10% melhores que finalizaram a maratona. Eu sei disso porque essa é a minha posição. Então, toda vez que eu faço uma maratona em 3 horas e meia, eu estou entre os 10%. 90% da prova é mais lento do que 3 horas e 30. Né? E são corredores mais pesados, são corredores que querem mais o conforto do que a performance. E isso é uma realidade mundial, mas aqui no Brasil ela é mais ainda visível, mais evidente do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Sem falar que nos Estados Unidos as operações das marcas são maiores, tem mais dinheiro para investimento, então tem mais calçados nas linhas, tem mais linhas de calçado e tem mais calçados para todos os tipos de corredores do que a gente tem no Brasil. É uma pena, para a gente que busca performance, é uma pena, mas infelizmente a gente é obrigado a lidar com isso. Por isso que eu apresento muito mais calçados de rodagem aqui do que calçados intermediários. Ficou claro? Muito bem, agora vamos lá, vamos conhecer o Vazzy Pace de perto, que esse é um calçado muito interessante, bicho, é um dos calçados mais interessantes que passaram testamos até hoje. Vamos lá, se liga na imagem da Verb, esse é o Vazzy Pace, como você pode ver, ele trabalha com um mesh, é um mesh tão delicado, mas tão delicado, não sei se você consegue ver,
perfeitamente. Olha o acabamento desse mesh. Sem falar que ele é super respirável. Ele tem umas linhas de suporte na frente para ajudar um pouco na durabilidade. Em todas as linhas dos ilhoses tem uma linha de proteção também. Na parte onde está a logomarca da New Balance, ele é uma linha de proteção feita em TPU. E aqui você tem mais uma linha que vai aqui do arco do pé e ruma até o clipe de contraforte, que não existe, tá? Lembrando, esse é um calçado sem clipe de contraforte, ele tem um contraforte livre, ele já adere um pouco mais à linha de calçados naturais. É um calçado de 6 milímetros de drop, é um calçado que pesa cerca de 214 gramas no masculino e 180 no feminino, então é um calçado mais para linhas naturais. Vamos voltar para o cabedal. Ainda aqui, ó, você que viu o mesh super delicado, você vai ver que ele tem algumas estruturas que dão suporte na lateral, que parece muito com aquelas estruturas que a ASICS tinha, o Fluid Fit da ASICS. Você lembra do Fluid Fit da ASICS que tinha no Nimbus 15, no Nimbus 16? Agora ele sumiu. Ele existe ainda, mas ele está reconfigurado. Essas estruturas laterais do VaziPace lembram muito o Fluid Fit e servem para dar um pouquinho mais de estrutura para um calçado que é tão leve, que tem tão pouco material agregado. Eu vou tentar mostrar internamente, mas ele tem uma camada de um material sintético, parece um neoprene, e ele tem todo o bocal do tênis interno duplicado com um material para gerar um pouquinho mais de conforto. É um mesh também, mas tem uma espuminha. A língua também tem uma espuminha, mas é uma espuminha fina. É um calçado só o necessário. Normalmente os calçados que são para competição, para tênis intervalados e que buscam esse tipo de corredor, que é o corredor que busca performance, que é um calçado mais leve, com um drop um pouquinho menor, geralmente eles te entregam só o necessário. Não tem nada além do que você realmente vai precisar. Então não tem uma sobreposição de tecido a mais, não vai te dar um conforto extra. É um calçado que ele é justo, ele é redondo para aquilo que você precisa, que no caso é realizar os seus treinos intervalados, treinos intermediários. Eu aconselharia esse calçado até treinos de 25 a 30 km no máximo, a não ser que você seja realmente um corredor de ponta, de elite, super levinho, que aguente mesmo o tranco de correr uma maratona com esse calçado. Mas um corredor normal, que nem eu, tenho 1,76 m, 78 kg. Para mim é um calçado para intervalados, não é um calçado que eu usaria para uma maratona se eu for realmente rodar com conforto. Se eu for para arrancar o pica-pau, aí tá valendo, certo? Vamos lá, vamos mostrar agora a entressola, que é a entressola do VaziPace, trabalha com uma peça única de Revlite. Você conhece o Revlite? Bom, essa é a entressola que é patenteada pela New Balance. Que bicho, é uma grande surpresa. Para quem não está acostumado a correr com o Revlite, ele tem uma responsividade e um conforto que caminham juntos. E normalmente isso não é comum. Quando o tênis é muito responsivo, ele acaba não te dando tanto conforto. E quando ele é muito confortável, ele acaba não te dando muita responsividade. Esse calçado, ele tem uma equação que ele é responsivo. Esse material Revlite, que é um EVA patenteado da New Balance, ele é responsível e também é confortável. Então, a gente falando de um tênis de 6 milímetros de drop, que é um tênis para o dia do intervalo, não era para ser tão confortável, mas a responsividade trabalha junto com o conforto nesse material. É muito interessante. Se você já correu de Saucony Kinvara, o Saucony Kinvara, ele tem um material de entressola muito semelhante ao Revlite. E eu corri muitos anos de Saucony Kinvara, então para mim foi como rever um amigo antigo colocar esse tênis no pé. Ok, vamos mostrar então um pouco aqui do solado, falar um pouquinho sobre as tecnologias de aterrissagem que o VaziPace oferece para você, que é um corredor intermediário. Vamos lá! Bom, como você pode ver aqui embaixo, ele tem algumas borrachas injetadas na parte do calcanhar e também na parte da frente do pé. É um tênis de 6 milímetros de drop. Ele vai te ajudar a fazer a aterrissagem com meio pé. Mas se você também pisa com calcanhar, ele tem uma estrutura bastante bacana assim, de calcanhar. Você não vai ter dificuldade em pisar com ele. E se você está fazendo a sua transição para pisada com meio pé, ele pode ser uma ferramenta muito interessante. É difícil você achar um calçado no mercado com 6 milímetros de drop. Ponto negativo dessa sola são esses sulcos, tá? Ele tem uns sulcos aqui na parte que ligam essas borrachas injetadas, que eu não tive essa dificuldade, mas provavelmente uma hora eu vou ter, de pedrinha que entra nesse sulco e fica. Quando o sulco é muito largo, ele fica suscetível a engolir a pedrinha que fica aqui, aí fica aquela pedrinha, você fica sentindo a pedrinha no solo do pé, você tem que parar a corrida para tirar a pedrinha. Isso é um negócio que normalmente é um ponto negativo. No mais, é um calçado que te inspira liberdade, velocidade, porque ele não tem clipe de contraforte, ele não está preocupado em direcionar a sua passada, ele está preocupado em te dar liberdade na sua corrida e te dar performance. É leve, 6 milímetros de drop, um toe box super largo, como você pode ver aqui e aqui.
que permite, forma um pacote, que é um pacote que a gente já conhece e que não é um pacote comum no mercado. Então, ele tem poucos concorrentes e se você está buscando um tênis para intervalado, intermediário, para o dia de arrancar o pica-pau, o VaziPace é um expoente do mercado. Ok, vamos aos pontos positivos e negativos do New Balance VaziPace. Bom, primeiro ponto negativo, e aí eu estou falando um ponto muito pessoal. Como esse calçado é um calçado de 6 mm de drop, é leve, ele serviria muito bem para o seu dia de prova. Você tem uma prova de 15, 16K, 10 milhas, 21K, ele é um tênis perfeito para isso. Mas aí ele não tem clipe de contraforte. Se ele não tem clipe de contraforte, ele não tem muito direcionamento de passada. E aí a tua passada tem que estar redonda, amigo. Porque se a tua passada não estiver redonda, no dia da competição, ele sai. É a hora que você vai fazer aquela curva, ele vai sair de traseira. Porque você não está pensando na tua corrida aquele dia, você está pensando em tirar tempo. E quando você pensa em tirar tempo, as irregularidades da sua passada, elas aparecem mais. Então, para um tênis que pode ser um tênis de competição, eu colocaria um pouquinho mais de estrutura aqui no clipe de contraforte. Se você corre com tênis minimalista, tênis natural, você está achando uma bobagem isso que eu estou falando. Pois é, se você corre de tênis minimalista, esse calçado pode até ser demais para você. Ele vai ter muito mais estrutura do que você precisaria. Agora, a maioria dos corredores não corre de calçado minimalista. Então, eu estou falando com a maioria dos corredores. E para você que entra com calcanhar, está buscando um tênis para o seu intervalado, para o seu dia de competição, talvez fosse mais legal se esse calçado tivesse uma certa estrutura no contraforte para dar um pouquinho mais de segurança e um pouquinho mais de direcionamento na sua passada. Primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo desse tênis é a altura do bocal. Eu acho estranho falar isso, tá? Mas isso é muito pessoal também. Mas eu gosto de calçados que sejam mais rasos aqui na parte de trás. A lingueta do contraforte nem me incomodou tanto, mas a altura, tá vendo a altura desse bocal? Ele é alto, ele vem até o peito do seu pé, encosta ali na linha do tornozelo. Isso para mim não é uma qualidade de um calçado de dia de intervalado, de dia de competição. Você quer a liberdade para correr e esse tênis inspira a liberdade em todos os elementos, menos na parte alta do bocal, que vem até em cima do peito do pé. Então eu não entendi por que isso. Seria mais bacana se ele fosse um pouquinho mais raso. Isso é uma opinião, ok? O terceiro ponto negativo é o preço sugerido desse calçado, são R$ 650. Para um calçado que é reduzido, que tem pouco material envolvido na sua produção, é um preço um pouquinho acima do que a gente estava esperando pagar. 450, 490, até 499, eu acho que seria justo para um calçado tão reduzido, com tão pouco material envolvido. Mas a gente está falando de um ano que o dólar está batendo 4,20, bicho, é difícil também. Então, é um ponto negativo, 650 pau de sugerido, mas se você pesquisar, você acha um pouquinho mais barato, ok? Vamos aos pontos positivos do New Balance VaziPace. Bom, primeiro ponto positivo, 6 mm de drop. Que drop legal, não, gente? Pô, quando eu falo que o tênis tem 6 mm de drop, bicho, eu sorrio por dentro. Porque é o drop ideal, para mim, pelo menos, é o drop que eu acho mais bacana. 8 mm de drop também é legal, mas os 6 mm para mim é perfeito, assim. Quando eu estou pensando na minha corrida, que eu quero fazer aterrissagem com o meio pé, eu consigo fazer sem a menor dificuldade, porque ele não tem aquele salto atrás que atrapalha quando você está afim de fazer a corrida com o meio pé. Quando eu canso, que a minha corrida acaba entrando com o calcanhar, os 6 mm me dá uma proteção que o 4, que o 0 não me dão. Então, os 6 mm é muito legal para quem pensa na sua corrida. Então, eu acho muito, o drop 6 mm talvez seja o drop mais legal que existe nos calçados, e esse calçado, para o que ele se propõe a fazer, 6 mm é perfeito, certo? Segundo ponto positivo é o peso. Nós estamos falando de um calçado de 214 gramas, bicho, é muito leve, 181 no feminino, é um tênis para intervalados, é um tênis para o dia de competição e mesmo assim é um tênis mais leve do que os concorrentes dele no mercado. Se a gente comparar, que o concorrente ele vai, na Mizuno seria o Sayonara, na Adidas seria o Adios, no Saucony seria o Kinvara, na Nike você teria o Lunar Tempo, é um calçado um pouquinho mais leve que seus concorrentes e que tem uma vantagem, uma super vantagem para ser um calçado de intervalado. Nenhum desses outros modelos tem um toe box tão largo quanto o VaziPace tem, então ele entra aí nesse, já ganhando dos concorrentes pelo peso e pelo toe box. Certo? O terceiro ponto positivo é uma opinião minha, eu já falei sobre isso quando eu fiz o único review da New Balance que eu tinha feito, que era o 1400 R2, V2 que eu revisei aqui. Gente, a New Balance percebeu como era chato os calçados terem nome de número. Primeiro porque você confundia, qual tênis você tem? Eu tenho 890, 980, 1200, 1300. Bicho, isso era muito, muito chato. Parece que eles perceberam isso e resolveram colocar nomes nos calçados. Então, esse é o VaziPace.
E os outros calçados da New Balance, cada um vai ter um nome e não são simplesmente números. Isso é muito legal, ajuda o cara a identificar o calçado na hora de fazer a compra. Então, ponto positivo para a New Balance. E, repensaram, né, bicho, o mercado. O mercado precisa chamar atenção. Se você não chama atenção, se você é só mais um número lá dentro, fica difícil. Ok, bom, recapitulando para vocês, 214 gramas no modelo 41, 181 gramas no modelo 37. É um calçado de R$650 de preço sugerido e tem 6 milímetros de drop, um tênis super versátil para o dia de intervalado, para o dia de competição. Esse foi o Vazzy Pace. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau! Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!